Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vamos parar de falar de pandemia? Vamos, por favor. Vamos. Vocês têm haters também? Eu não acredito. Porra, que pra vocês cara. têm. Cara, você tá de sacanagem, né, cara? Não, eu só vi bastante. esse negócio do Vitão, que eu achei... Falei, Não, Então, cara, como que assim? quem dera fosse só O isso. que falaram desse negócio do Vitão? Falaram, todo eles mundo, vão trazer ele não sei mesmo? o quê, cuidado com a namorada aí, Ah, ó, mas não eles falam leva, pra dizer né? brincadeira, é piada da galera. É. Mas sim, cara, a gente tem um hater pra caralho. É? Pra caralho, justamente porque a gente conversa com todo mundo. Tentaram cancelar a gente já diversas vezes. Só que o argumento pra cancelar é sempre... Olha lá, tá conversando com alguém. Como é que cancela um cara porque ele tá conversando com alguém? Tá dando palco pra pessoas. O que você acha disso? Uma vez a gente conversou com o Xbox Mil Graus. Conhece o Xbox Mil Graus? Uhum. A gente conversou com eles. O que Eu você achou lembro da gente dessa chamar eles história. pra conversar? Então, eu lembro dessa história. E aí? É uma questão bem delicada, né? Mas aí eu acho que o julgamento é em cima deles, não em cima de vocês. Mas teve né? um julgamento em cima da gente. Teve. O que você acha sobre isso? Você acha que... Então... Você acha que as pessoas não devem conversar É com porque pessoas a que Ninguém vai cometem ficar erro? chateado contigo, tranquilo. cara. Pode meter o pau na na gente. verdade, eu não pensei... Eu vou formar um raciocínio aqui com vocês também, tá enquanto bom. a gente está conversando. Então, eu não tenho uma ideia fechada sobre isso. A gente tem que combater o racismo o tempo inteiro, né? É uma coisa que, assim... Pelo amor de Deus, quem não enxerga, quem acha que tem racismo reverso, né? Não parou para pensar sobre isso ainda. Então, isso é algo que a gente tem que combater o tempo todo. Vocês conversarem com os caras... Aí é uma outra situação, né? Ainda mais por essa característica daqui do podcast, que é conversar com todo mundo, é abrir porta para todo mundo, é falar com Boulos e falar com Weintraub, né? Então, mas a gente também é odiado por ter conversado com Eduardo Bolsonaro, por exemplo. E por ter conversado com Boulos. Vira e mexe, a gente é podcast de direita. De repente, a gente é podcast de esquerda. Então fica, caralho. Eu gosto muito do caos. Eu gosto muito dessa parada de, tipo... Mano, ninguém manda em quem eu chamo essa porra. Eu converso com o Hitler, se eu quiser. Eu converso com, sei lá, o próprio... Duvido! Brincadeira. Duvido porque tá morto, é o único por isso. Eu duvido com... Você acha que eu não conversaria com o Bolsonaro? Na hora. Se ele quiser vir aí, na hora eu conversaria. Eu acho que ele viria, muita oportunidade, na minha opinião. O que você perguntaria para ele? Nossa, perguntaria muita coisa pra ele, Primeira cara. pergunta para ele. Por que tu peidou? Por que tu foi covarde, mano? Porque, É verdade. Porque Isso o daí teu papo foi... Eu vou chegar lá e vou botar o sistema pra mamar, entendeu? Vou chegar lá e vou fazer acontecer. Mas o que eu tô vendo é uma cadelinha do Centrão, tá ligado? Eu quero entender o... Jean, você tá gravando isso, né? Tá tudo aqui. Nossa, eu vou perguntar. Talvez eu pergunte até com essas palavras. Ó. Mas ele nunca vai vir, talvez, eu acho, então. Eu acho que ele vem ano que vem. Eu acho que ele vem. Vai ser engraçado, né? Ano que vem ele vem, com certeza. É eleição, né? É. Você acha que ele tem chance de ganhar? Cara, ele tem, a gente estava até falando, né? 20% ali de um eleitorado que é muito fiel. Eu acho muito Tem, o Lula interessante. também tem, né? Então, mas aí é diferente, né? É diferente. Eu acho que o Lula tem mais chance que o Bolsonaro, mano. Porque o Lula é uma figura reconhecida internacionalmente. Olha o que está acontecendo com o Bolsonaro fora do país. Virou Ele praia, é piada, né? cara. Ele é piada. As pessoas olham para ele, assim, com todo respeito a quem votou nele, acredita e mantém, né? Assim, enfim. Não quero chatear ninguém também. É difícil isso, né? A gente fica andando ali. Mas o cara é piada fora. O cara Isso é não compra verdade, vacina né? quando Sim. tinha que comprar. O cara fica duvidando de Isso pra mim foi eleição. a- Ele vai, ele blefa e ele não mostra, entendeu? Ele não bota a carta ali. Fala que tem fraude, mas não mostra. Aí é difícil, cara. Aí não tem como ser levado a sério. E ele não vai ser levado a sério. Fora do Brasil, ele não é. Eu converso com uns... Olha, eu tô me sentindo muito importante, né? Infectologistas, não sei o quê. Né? Não, mas é porque, né, no dia a dia a gente acaba entrevistando as Tá pessoas. certo, que legal que eu tô conversando com você pode me dizer isso. Não, mas tem uns jornalistas, por exemplo, que trabalham fora do Brasil, e a imagem do brasileiro lá fora tá comprometida. O negócio tá zoado. Por exemplo... Eu acho que do brasileiro, não. Um jornalista governo. super reconhecido fora do Brasil, ele mora na Suíça, ele foi levar o filho dele ao dentista, e o dentista já falou, peraí, mas vocês vieram do Brasil quando? Faz quanto tempo que vocês não têm contato com ninguém? Então ficou assim... Porque os aqui caras é tão onde com tá medo. rolando forte a pandemia, esse assunto bosta. A gente virou Wuhan, a gente virou a Mas- China no ápice. Sim. Mas eu acho que o prego no caixão do Bolsonaro foi ele não ter comprado, pra mim pelo menos, assim, tipo, no sentido de ele cometeu um erro que pra mim valida qualquer argumento que você queira dizer que ele é um completo incompetente. Assim, tipo, é um argumento claro de um cara que foi incompetente.
Tipo, que é uma prova que não tem ideologia. Porque a questão é, vacina, quanto mais rápido, melhor pro país. Se ele não percebeu isso, ele é burro. Ele é burro. E ele não percebeu isso. Então, portanto, ele é burro. Logo, isso não tem como... Tá gravando, né, Jean? Esse dia vai ser bom. Não tem como contestar. Mas não tem como contestar isso. Tem. Não tem? Eu concordo com você inteiramente. E aí é isso. A gente tá vendo muitas pessoas morrendo agora por causa que não tem vacina, que a gente poderia estar começando a vacinar antes. Isso é uma escolha total e exclusivamente do Bolsonaro. Uhum. Não, sem dúvida. Você tá certíssimo. E aí não tem como não falar que isso é um erro grotesco, que o cara, depois de um erro desse, não merece ser presidente nem do Conselho Estudantil. Igor, Bolsonaro é burro? Aquelas... Pra caralho. Cara, Pois é, mas assim, uma outra parada, assim, se a gente fosse ficar falando aqui de Bolsonaro, tem uma outra coisa que eu não votei nele porque eu não voto há muito tempo, essa é a verdade. Uhum. Mas, cara, quando ele surgiu, o que me chamava a atenção era o lance dos ministérios técnicos e o lance do... Pois é, no fim das... Mas assim, eu gostei do papo. O papo assim foi interessante. Pô, então peraí, não vai ter tomar lá da cá? Mas aí um ano depois fudeu. Não, o papo do Bolsonaro tava certinho. Ele se alinhou ao Paulo Guedes. Tá bonito. Obrigada. Ele se alinhou ao Paulo Guedes, que é um cara com econômico. Se bem que o Paulo Guedes também caiu no meu conceito, assim, infinitamente. Não, tudo bem, mas aí os caras iam discordando dele. É o pesadelo da vida do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é o liberal, né? É o pai dos liberais. E ele caiu num momento em que as pessoas precisam de ajuda. Ele tem que fazer exatamente tudo que é o contrário do discurso dele. O Paulo Guedes, ele não deve dormir à noite. Ou se ele dorme, é com muita bola. Mas ele poderia fazer... Você pensa num negócio desse? Mas ele poderia fazer as duas coisas. Ele poderia dar o auxílio que a gente precisa na hora e fazer as políticas liberais também. Tipo, privatizar uma porrada de coisa que tem que ser privatizada, mudar os tributos, né? Que é um sistema bizarro. Mas isso aí, cara, essa discussão é um negócio que é treta. Porque é muito setor com muito interesse diferente. Por exemplo, você tem o setor dos remédios e tal, que você tem uma tributação. Aí você tem outro setor da indústria que tem outra tributação. Aí você tem é muita coisa para encaixar no momento em que eles estão pensando, e obviamente eles têm que pensar em salvar a vida das pessoas, né? Para aprovar uma reforma que ela seja meia boca e que ela vá, por exemplo, matar um setor, e que é possível que aconteça, tipo de saúde. Por exemplo, uma proposta... Algumas propostas estavam rolando, né? Uma delas na Câmara. Essa proposta da Câmara que foi apresentada, eu tenho que puxar na memória porque foi tanta coisa de pandemia que veio em cima que a gente acaba esquecendo. Mas essa proposta, ela acabava encarecendo demais, por exemplo, o profissional liberal de saúde, o cara que tinha um consultório e que tinha que contratar pessoas, ele ia pagar muito mais para manter essas pessoas. Então, não compensava para ele ter funcionários e aí, para os hospitais que terceirizam, ia criar um impasse muito grande. Então, assim, são vários detalhes e os setores são muitos. A gente está falando só de saúde. Você pensa isso na indústria, na coisa automobilística, na construção. É muita coisa. A economia é formada por, né, muitas peças. Mas aí tipo, para mim, quando você fala isso, sabe o que me soa? Mano, a verdade o sistema tá todo comprado pelas grandes empresas, entendeu? E eles não vão mudar isso, porque eles estão mamando na teta desse sistema que fode todos nós. Então é isso, desista. Mas não é um pouco isso? Caralho!